Tive esse carro, só que eu arrumei uma pra minha cabeça. Por quê? Porque na época, eu namorava, comecei a namorar com a minha esposa, Luciana. E ela morava ainda lá, só que eu já tinha saído de lá, da Zona Leste, lá de São Miguel. Então, como eu já tinha saído de lá, a gente namorava, eu ia todos os dias ver ela, né? Terminava o treino à noite, escola. Verde. Qual que era o verde? Mano, Era o verde. Era o verde, era aquele verde. Era um verde. Escuro? Escuro, mano. Era top. E naquela época você não podia usar, não era liberado, não tinha permissão ainda de usar isso filme. Então, todo mundo te via. Você dentro do carro, você passava com o carro, eu arrumei pra minha cabeça. Eu saía da penha onde eu morava e ia pra casa dela, sem sacanagem. Eu era parado pela polícia 3 vezes. Que isso? Caralho. 3 vezes, pô, eu era parado pela polícia. Se eu não era parado, os caras me seguiam. Quando eu parava em frente da casa dela, os caras mão pra cabeça, sai, documento, da onde você é, de quem é o carro. De quem é o carro? De quem é o carro. Aí eu, não sei o quê. Isso foi muito constrangedor pra mim. Isso fez com que eu vendesse o carro 3 meses. Nossa, mano. 3 meses eu vendi o carro porque eu não tinha sossego. Saía da onde eu morava, ia pra quebrada onde eu morava, que a Luciana ainda morava lá, eu era parado 3 vezes. Aí eu vendi o carro, e quando eu vendi o carro, eu dei entrada na casa da minha mãe. Que bom você ter falado isso, Zé, porque tem muita gente que acha que isso não existe. E você era jogador de futebol, hein? Eu era jogador de futebol e eu tava começando, né? Então quando a polícia naquela época me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, não sabia o que eu era, e isso pra mim era muito constrangedor, né? Não, isso é racismo, né, mano? Você não poder ter um carro bom, ou um carro que você sonha, você não poder ter ele, porque você é preto, e eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas perguntam pra mim, poxa, Zé, você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, 1 ano na Espanha, 1 ano no Catar. Você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum. Nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, né? Uhum. Por ter jogado em 3 clubes na Alemanha, mas vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso e isso pra mim foi muito triste. Caralho, imagina ter que vender um carro Um por causa carro disso, cara. Carro do seu sonho. Por causa do meu sonho. Caralho, que triste. Isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda E tá igual. continua com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil, hein? Achar a cura. Vai ser difícil achar a cura. Porque por mais que eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra, né, o preconceito. Se levanta uma outra pessoa, de repente, conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, né, sendo contra o racismo, mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas e a gente vai só passando épocas, consegue passar um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio para matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver Mas você com acha ele. que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu eclipse até hoje, você acha que o preconceito e o racismo ele aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. Ele melhorou eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né?
E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de as autoridades tentar punir ou tentar minimizar. Eu acho que mais nessa questão. Agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Triste. Mesma coisa. Às vezes o cara é um puta fenômeno aqui no Brasil, chega com um puta nome, mas lá na Europa é outra coisa. Eu acho que é outro tipo de treinamento, é outro tipo de tudo. E se você, por exemplo, se o seu ego falasse mais alto, tipo, lógico que eu tô preparado pra jogar, talvez você não tinha trilhado essa trajetória bonita em clubes grandes, com certeza. sabe? O maior exemplo, de repente, que pode ser citado no que você mencionou é o Gabigol. Quando ele sai do Santos bem no auge e que é contratado, artilheiro de tudo, é contratado pro Inter de Milão, Isso. acho que ele foi pra Itália, ele não deu um chute lá. Por quê? Porque ele achou que do jeito que ele jogava aqui, no Brasil ele ia jogar lá. Sendo que lá, se ele não mudasse a mentalidade dele, ele não ia entender a forma que o futebol exige, a forma que o treinador cobra. Então, como aqui ele taticamente, ele metia gol pra caramba, se destacava nesse sentido, mas lá eles não olham só isso, ele olha a disciplina tática, o lado comportamental do atleta dentro do clube. Eles te analisa em vários aspectos. E ele foi pra lá, mas não foi preparado com a mentalidade dele de cumprir função dentro do time. E isso dificultou muito ele achar o espaço. Aí ele sai da Inter de Milão e vai para um outro time que, se eu não me engano, foi o Benfica, tentar jogar lá. Não jogou também. Olha, né, mano? Não jogou também. Aí volta. E ele não é um mau jogador, ele não, é foda. Ele hoje, na atualidade, pra mim, é o atacante principal do futebol brasileiro. A maior prova é que ele voltou pra seleção, convocado, e tem muita chance de, quem sabe, próximo ano ou alguns anos, voltar pra Europa. Só que quando ele voltar pra Europa de novo, ele já vai voltar com a mentalidade sabendo que os erros que ele cometeu, ou não ter ido, ou não ter se adaptado, ou ter o reconhecimento do que ele não conseguiu fazer na primeira saída, quando ele sair de novo, voltar, ele já vai ligar a chave de novo, falando aqueles erros que eu cometi, Inter de Milão, e acho que deve ter sido o Benfica, eu não posso cometer nesse meu próximo clube. Mano, como que foi pra você, tipo, na época quando chegou a proposta? Como que é? Nossa, imagina. Cara, jogar no Real era o meu maior sonho, porque eu na época, eu acho que era Bandeirantes que passava o campeonato espanhol, que era o único campeonato espanhol em TV aberta que passava de fora pro Brasil. Uhum. E das concentrações eu assisti os jogos do Real Madrid. Cara, vendo o time do Real Madrid jogar, já tinha um brasileiro lá, né? O Roberto Carlos já jogava lá. E eu já jogava com o Roberto na seleção, né? Minha primeira convocação para a seleção foi em 2005. Então eu já acompanhava o campeonato espanhol. E quando chegou a proposta do Real Madrid, no fim do campeonato brasileiro que eu me destaquei, ela veio junto de outras três. As outras três que o meu empresário me apresentou foi a proposta do Real Madrid, Bayer Leverkusen, Lazio e um outro time da Itália, que eu não lembro agora. Certo. Ele falou, Zé, chegou essas 4 propostas, você vai ter que escolher uma aí pra você jogar. E é óbvio. Só que eu vou te adiantar uma coisa. Dentre as 4... tem um time aí que tá vindo com a proposta aí que ela é muito boa pra Portuguesa. Então, antes da gente falar pra Portuguesa, já vou te adiantar. O presidente da Portuguesa vai querer que você vá pra Lazio. Porque a Lazio ia me oferecer um contrato pra ir jogar lá, mas ao mesmo tempo ia fazer uma parceria, ia fazer o CT da Portuguesa, ia fazer algumas coisas no clube. Isso, ia fazer uma parceria com o clube. Mas o meu maior sonho era jogar no Real. E aí, antes mesmo da gente falar com o presidente, eu já falei pra ele, falei, presidente, tem essas 4, Pacheco na época, falei, dentre essas 4, cara, eu já vou falar pro senhor que eu quero ir
poxa, eu agradeço demais e vou ser eternamente grato, né, pela Portuguesa ter aberto as portas para mim jogar aqui, mas eu acho que é o momento de eu ir, vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para a Portuguesa, o valor que eles estão pagando, tudo, mas eu quero ir para o Real. E aí ele ainda chegou até a falar para mim, não, mas o Alásio não sei o que, eu falei, não, eu vou pro, é o Real que eu quero ir. E aí fui. Que ano que você foi pro Real? 2007. 97. 97? 97. Tá. E a chegada? Mano, a chegada no Real foi daquele jeito, né? Cheguei no Real realizando um sonho, mas parecia ainda que eu estava sonhando, porque quando eu cheguei na cidade deportiva lá, cara, que eu cheguei no estacionamento, eu vi os carros dos caras, eu falei, mano, o negócio aqui é diferente, hein? É bom, hein? O negócio aqui é diferente. Aí eu vi os carros dos caras e o diretor que me contratou me levou pra dentro do vestiário pra mostrar a minha cabine, né? Onde eu ia me vestir, onde eu ia usar todos os dias. Do lado tava o Roberto Carlos. Aí quando eu entrei na cabine, eu olhei a vestimenta dos caras. Os caras tudo de ternão, tudo na beca, na estica. E eu cheguei dentro do vestiário de Ombongo. Não sei se vocês lembram da Ombongo. Lembro, caralho, lembro. De chinelo? Não, de chinelo eu não cheguei. Não, de chinelo eu não cheguei, não. Mas eu cheguei de Ombongo, um mongona aqui. Ombongo, mano. Eu cheguei de Ombongo, olhei pra mim, Ombongo, olhei pra vestimenta dos caras, eu falei, Roberto... E o Roberto Carlos já tava na estica? O Roberto já tava na estica. Aí eu sentei do lado do Roberto e falei, mano, Roberto, por que os caras estão tudo na estica assim, mano? Tá rolando algum evento? Alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa diferente que não me avisaram. Ele falou, não, Zé, aqui... A mentalidade dos caras é essa, os caras só vêm na estileira mesmo. E aí e como o Roberto sempre foi muito brincalhão, ele pegou dentro da cabine dele um cartãozinho e falou, aproveita aí amanhã, vai com esse cartão aqui nesse shopping, o nome do shopping era El Corte Inglês. Lá você vai achar uns panos da hora pra você, porque não vai dar pra você vir de Ombongo pra cá, não. Caralho, que legal. Foi, mano. E aí eu tive... No outro dia você foi lá no shopping? Eu fui, tive que ir, terminou o treino, eu fui pra lá, que eu falei, mano, vou vir de Ombongo. E os caras tudo de ternão. Aí eu já fui nos panos, aí já fui diferente. Aí os caras já me olharam diferente também. E aí a minha chegada lá foi basicamente assim, cara. Então, foi uma transformação. Eu saí de um mundo para viver um mundo totalmente diferente, entendeu? Em todos os aspectos. Aspecto cultural, aspecto de mentalidade, aspecto físico, aspecto técnico. E isso me ajudou muito a evoluir. Eu não estava preparado, eu saí da Portuguesa, cheguei no Real Madrid, mas eu percebi que eu não estava preparado para de cara... ser titular, por exemplo. Ser titular ou chegar naquele mundo... que era um mundo totalmente diferente. Mas que o meu. Você demorou pra se adaptar? Demorei, pô. A minha adaptação demorou, eu acho, foram alguns meses. Eu demorei pra me adaptar, até porque o espanhol não é difícil, né? Mas... Mas eu precisei, eu hablo. Eu precisei, tu também, não? Eu também, né? Eu precisei aprender o espanhol.